Vamos aos números, então? Porque tem pesquisa, estamos no segundo turno. Capital paulista, São Paulo, disputando o pleito. 2 candidatos. E esta é a primeira pesquisa Quest do segundo turno e também que pega o impacto do apagão que ainda hoje deixa milhares de paulistanos sem luz. Alessio. Pesquisa Quest para a Prefeitura de São Paulo, realizada entre 13 e 15 de outubro, com 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vamos aos números? São esses. O duelo entre Boulos e Nunes. Ricardo Nunes, do MDB, 45%. Guilherme Boulos, do PSOL, 33%. Tá, então, esses são os números. Ainda tem brancos e indecisos. Atenção, para brancos, nulos e não vai votar. 19%. Os indecisos são 3%. Tá, então, lembrando que na pesquisa Datafolha, divulgada antes do apagão, não dá para a gente comparar porque são institutos diferentes, mas vale o registro. Nunes tinha 55% e Boulos 33%, permanece com 33%. A diferença é que esses 10% do Nunes foram 9% para brancos e nulos e 1% acrescentado nos indecisos. Tá aí o que dá para dizer dessa eleição em São Paulo, Osmando, a partir desses novos números da Quest? Não dá para saber se esses números refletem, junto ao eleitor, as tragédias que se abateram sobre São Paulo com esse apagão que começou na sexta-feira da semana passada e que persiste até hoje com mais de 100 mil domicílios ainda sem energia elétrica. E há uma clareza absoluta, por mais que o prefeito Ricardo Nunes faça um malabarismo para tentar tirar o corpo dessa negligência que afeta a Prefeitura de São Paulo pela falta de providências de podação de árvores, falta de providência de fiscalização da empresa fornecedora de energia, esse compadrismo que existe entre o governo do estado e a prefeitura e no acobertamento de uma empresa que já tem problemas, inclusive, em outras partes do mundo. Não se sabe se essas coisas todas tiveram influência na decisão, na revelação de intenção de voto feita na pesquisa. Mas é importante verificar que cresceu muito o número de brancos e nulos. Isso é um indicador perigoso para o Nunes, significa de gente que estava com ele e que está saindo dele, embora pouca gente tenha ido para o Guilherme Boulos, porque a pesquisa mostra um percentual menos de meio ponto de crescimento para ele. Mas há um dado importante na pesquisa que mostra que há segmentos em que existem 27% desse segmento que não indicou, que não revelou e não se decidiu pelo voto até o momento. Então, acho que é uma eleição favorável ainda ao Ricardo Nunes, mas ainda em aberto, que pode apresentar novidades até o final. E sim, eleição em aberto, avaliação do Osmando, e a sua? O número de indecisos, né? Cresceu bastante. 33%, né, numa das pesquisas. Mais de 30% do eleitorado não se decidiu ainda. É muito impressionante isso. Dá indecisos 3, brancos, nulos e nenhum 19. Dá 22%. Mas na outra pesquisa era 33% de indecisos. Na espontânea. Na espontânea, né? Essa é estimulada. Então, assim, é muito alto, é muito elevado. E eu acredito muito que a pesquisa foi feita agora esses dias, já tinha... eu entendo o que o Osmando quis dizer sobre a questão do impacto, mas já pegou o mau humor, né, das pessoas de São Paulo, mau humor, o desespero, a angústia, etc., né, porque nem dá para ser diferente, enfim, é uma catástrofe mesmo. Mas eu acho que as pessoas talvez migrem, eu não sei, a questão é que o Boulos enfrenta muita resistência, e dentro do próprio PT, quem votou no Lula não está votando nele, a transferência não está acontecendo. Então, realmente,
o PT inteiro não abraçou a candidatura do Boulos. E eu vejo que a única possibilidade que ele teria de efetivamente virar esse jogo seria se ele tivesse apoio de todos os lados, dos lados que estão com ele, apoio efetivo. Não aquele apoio só metade, meia boca, que ele nunca teve o apoio do Partido dos Trabalhadores. E lembrando que Na íntegra, não. Como deveria, não. Lembrando que nessa crise da energia, o Ricardo Nunes tem adotado uma postura de criticar bastante a Enel, a concessionária do serviço, mas não fala da ANEEL, que é a empresa... Que foi indicada pelo PP, de Ciro Nogueira. Aliás, a indicação de Ciro Nogueira. Tem uma mãozinha piauiense lá na questão de São Paulo, né? Indicação da ANEEL, que é a empresa reguladora que deveria fazer essa fiscalização para evitar mais um apagão em São Paulo, como aconteceu já no final do ano passado. João? Pelo índice da concessionária, o número de reclamações e pela constância nas reclamações e pelo número de falta de energia ao ano, o período de 3 em 3 meses, que é o apanhado que a Agência Nacional de Energia faz, já devia ter sido tomada uma providência. O governo federal pediu providência, a ANEEL pediu primeiro que a empresa apresentasse um relatório, um relatório das circunstâncias que ocorreram essas falhas, e até agora disse que está tomando as providências, mas até agora não estipulou nada. Houve uma multa imposta à empresa e a Justiça suspendeu a aplicação dessa multa e também a aplicação de multas futuras, o que foi temerário, né? Uma concessão de serviço público. Se o agente regulador não pode regular, qual a função dele? Ou não quer regular? Já não há uma boa vontade em regular, você percebe nitidamente. E ainda há uma demanda judicial e há uma concessão até para demandas futuras. Ficou meio complicada a situação em São Paulo. A concessão lá só termina, eu acho que em 29, no final de 28, no início de 29. E aí fica complicado, né? Porque, sem contar, Nanis, que uma transferência dessa não se dá de forma simples. Você tem uma transferência dessa, você tem toda uma questão técnica, principalmente de uma companhia do tamanho da Enel, né? Sim. Eu lembro, Alex, que com os números do Datafolha, inclusive vai sair Datafolha amanhã, feito ontem e hoje. Hoje e amanhã, conclui e divulga no dia de amanhã. A Datafolha deu 2%, não foi só de indeciso, né? Foi muito baixo, foi 2 muito ou foi 3%? Esses 10% saíram do Nunes e foram para indecisos, brancos e nulos. Mas será que o Datafolha agora vai refletir isso? Agora vamos ver o Datafolha, né? Eu lembro que quando a gente analisava o Datafolha, a Kátia dizia, olha, difícil reversão. Como é que você vê hoje? Eu vejo da mesma forma ainda, Ananias. Não tem um outro evento parecido com esse do apagão e a gente até espera que não haja mesmo, porque além de prejuízo financeiro, tem também prejuízo de saúde pública mesmo acontecendo na cidade de São Paulo, pessoas que precisam de energia para viver, né? Para sobreviver. Existem casos como esse que estão aí sendo apelados, tendo esses apelos aí até em rede nacional. Eu acredito, Ananias, que não é também reversível, né? Eu acredito que Guilherme Boulos deveria ter saído do primeiro turno já com um número bem mais expressivo, não conseguiu crescer tanto. Quem deixou de apoiar, ou pelo menos hoje diz ter deixado de apoiar Ricardo Nunes, está nos indecisos. Então não foi para Guilherme Boulos. Ele pode muito bem chegar ali no dia da eleição e votar sim em Ricardo Nunes, já que ele não preferiu apontar que vai mudar de opção ou de opinião. Só tem 2 candidatos. Só tem esses 2 caminhos. Então, eu acredito que o quadro hoje, se a eleição fosse hoje, porque a pesquisa é um retrato de momento, a eleição estaria vencida por Ricardo Nunes. Mas é algo que a gente tem aí cerca de 10 dias ainda para ter alguma nova alteração. Eu quero voltar para a questão da Enel e da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para ouvir rapidamente o Osmando num ponto que o João trouxe. A gente tem uma agência reguladora, que é uma indicação política, que aplica multas, mas que multas não são pagas. No final das contas, perde sua efetividade. Osmando. É verdade. Eu disse aqui na segunda-feira, eu alertei aqui na segunda-feira, que os 4 diretores da ANEEL foram todos indicados por Temer ou por Bolsonaro. O presidente, o diretor-geral, e todos os demais são indicados. E que se deu uma vaga em maio, com o fim de mandato de um dos conselheiros, e o presidente Lula até hoje não conseguiu nomear este conselheiro, este diretor da ANEEL.
Então, por quê? Porque há um embate de senadores do PP de Pato, dentro do Congresso, que já indicaram outros diretores que detêm um controle específico sobre a empresa reguladora de energia elétrica e que há uma briga com o Alcalumbre para saber quem é que vai indicar o seu e não o nome indicado pelo presidente Lula. Então, há um compadrio, estou repetindo o que eu disse na segunda-feira, entre a ANEEL e o governo de São Paulo e essa empresa que controla o serviço em São Paulo. Então, essa é uma questão grave, crucial. Quero chamar a atenção para outro fato. Já há o alerta emitido por órgãos oficiais de que na próxima sexta-feira, nesta sexta-feira agora, daqui a 2 dias, haverá outra espécie de tromba d'água de precipitação pluviométrica igual àquela da sexta-feira passada e que isso pode agravar de maneira estúpida a situação da população da capital paulista. Aí, política, infelizmente, política, a agência reguladora politizada, isso de muitos governos, tá? A população de São